A seleção brasileira enfrentou, pela segunda rodada da Copa do Mundo, a seleção do Haiti. E o desempenho deixou a desejar. Apesar da vitória boa, dava para fazer um placar mais elástico se a seleção tivesse um pouco mais de organização tática. O Ancelotti optou por 3 mudanças. Colocou o Danilo na lateral direita, colocou o Douglas Santos na lateral esquerda e o Matheus Cunha no lugar do Igor Thiago. O Danilo jogou, na verdade, não foi como um lateral. Ele entrou pela sua experiência, pelo seu conhecimento tático e ficou ali, às vezes, na maioria das vezes, fixado como um terceiro zagueiro, para liberar mais o Douglas Santos, ajudar na dobradinha com o Vinícius Júnior e deixar o time mais ofensivo, digamos assim. No meio de campo, continuou com o trio Paquetá, Casemiro e Bruno. E no ataque, Rafinha, que foi substituído logo depois, e Vinícius Júnior, auxiliado no meio de campo pelo Matheus Cunha. E como jogou a seleção? A seleção jogou desorganizada. Os 3 gols aconteceram com roubo no meio de campo e acelerando jogadas para jogar em velocidade e procurar ali um lance. Até surgiram boas jogadas, como por exemplo os passes do Bruno e do Paquetá buscando os jogadores. Rafinha, por exemplo, perdeu 2 oportunidades bem claras, mas não conseguiu marcar. No meio de campo, houve uma melhora em relação ao desempenho do jogo contra o Marrocos. Casemiro não foi um desastre, como foi no primeiro jogo, melhorou, ainda está longe da forma ideal, mas foi uma partida razoável, boa, digamos assim. Paquetá jogou muito melhor do que na primeira partida, e já vou explicar por que pode ser um perigo. E o Bruno jogou mais avançado, como se fosse um armador da equipe. Deu bons passes e teve um desempenho bom também. Só que o que me preocupa na seleção é a desorganização tática. O primeiro problema surge quando o time tem que fazer uma saída de bola com qualidade. O Ancelotti, desde o primeiro jogo, que para mim agora ficou claro que ele vai continuar assim, que é uma escolha tática dele e não uma deficiência do Casemiro, que ele opta em não deixar o Casemiro iniciar a saída de bola. Ele já avança mais um pouquinho o jogador para que ele se infiltre ali na primeira linha de defesa do adversário. Como os atacantes adversários vão tentar marcar em cima, se tentarem, aí o Casemiro já se infiltra logo depois dessa primeira linha para tentar receber esse passe e dar uma continuidade a uma jogada. Só que aí entra o grande problema. Como o Casemiro não está responsável, não tem essa responsabilidade de iniciar a transição da defesa para o meio, tudo vai cair nas costas do Paquetá. E o Paquetá sozinho está fazendo essa ligação da defesa para o meio e do meio para o ataque. Ou seja, está sobrecarregando o jogador. Por isso que no primeiro jogo ele foi tão mal. Porque além da inferioridade numérica do time, que só tinha apenas 3 jogadores no meio do campo, ainda tinha desorganização tática. E ainda tinha essa deficiência na saída de bola, que era apenas o Paquetá. Então ele estava completamente sobrecarregado, o time extremamente desorganizado e ainda tinha inferioridade numérica. Então eu acho isso bem preocupante. Se o Ancelotti continuar apenas escolhendo o Paquetá como o transitor, como o conector entre a defesa e o meio, vai ser muito perigoso. Se enfrentar uma seleção forte, que tem uma marcação digna ali para pressionar a seleção brasileira e impedir que o Paquetá faça esse jogo, o Brasil vai ficar completamente perdido, igual aconteceu com o jogo contra o Marrocos. No ataque, ainda depende muito de jogadas individuais, bola no Vini Júnior e no Rafinha. O Rafinha aqui também foi mal, teve duas oportunidades bem claras, não conseguiu marcar, mas aí já surgiu na imprensa que ele está passando por um problema pessoal que pode ser que esteja afetando, né, o desempenho dele na Copa do Mundo. O Rafinha vai ser substituído, provavelmente vai ser o Ryan que entrou no lugar dele logo no primeiro tempo. O Ryan, que nesse jogo não foi um jogador que a gente espera, um jogador que vai para cima, pode ser que tenha sido o peso de jogar com a camisa da seleção brasileira, né, joga na Copa do Mundo, mas não foi uma partida ruim, mas ficou devendo muito pelo talento que tem. Para mim, é bem preocupante o quadro da seleção brasileira. O time é uma desordem. O Ancelotti fez várias substituições quando o jogo estava 3-0 já contra o Haiti. Inclusive, ele tirou o Matheus Cunha. Para mim, não entendi essa substituição. O cara estava bem, o time estava jogando bem com ele, poderia dar continuidade para poder ampliar mais o placar.
mas ele optou por retirar o jogador e fez umas mudanças que, para mim, escancara mais ainda o trabalho ruim que o Ancelotti vem fazendo. Porque ele tirou o Paquetá e tirou o Matheus Cunha para colocar mais um atacante. Só que esse atacante deu inferioridade numérica no meio de campo. E depois que essas substituições foram feitas, aconteceu exatamente o que aconteceu no jogo contra o Marrocos. O time perdeu completamente o meio do campo, o Haiti se deu ao trabalho e conseguiu pressionar a seleção brasileira marcando a saída de bola. Em vários momentos depois dessas substituições, o Haiti tinha até mais posse de bola que a seleção brasileira. No jogo total, não, o Brasil sempre teve mais posse de bola, mas em determinado momento o Haiti estava controlando as ações do jogo. Olha, quem dirá o Haiti. Então eu acho que o Ancelotti está perdido, ele não conseguiu encontrar ainda a formação ideal. Se ele continuar com essa, de encher o time de atacante e deixar a saída de bola apenas com o Paquetá, o Brasil vai ter muito mais dificuldade do que no jogo contra o Marrocos. E quando enfrentar uma seleção que vai enfrentar agora a Escócia, um time que joga fechadinho, bem organizado, vai apostar com uma bola para poder marcar, eu acho que vai sofrer muito, porque a criação do Brasil não é boa e a Escócia não é tão frágil quanto a seleção do Haiti. Tem alguns bons nomes ali, como por exemplo o McTominay, que foi o melhor jogador do campeonato italiano da temporada passada, e o Robertson, né, que uma lenda do Liverpool. Então, eu acho que o Brasil vai ter muita dificuldade. Pode ser que ganhe, não, vai se classificar, eu acho que se classifique, mas nos próximos confrontos eu prevejo muita dificuldade para a seleção brasileira passar. E eu repito o que eu disse no vídeo anterior. Do jeito que está, com essa desorganização, enfrentando as seleções mais fortes, dificilmente o Brasil vai passar. Se quiser competir, vai ter que fazer o que o Brasil não tem costume de fazer, mas que o Ancelotti sabe muito bem, que é fechar a casinha, retrancar e sair no contra-ataque. Até os contra-ataques precisam ser bem treinados. Eu acho que isso o Brasil não tem feito. Mas se for jogar com essa desorganização, com 3 jogadores de meio e com um apenas na saída de bola, vai ser eliminado e pode até passar outro vexame. Não pegando 7-1, mas pode tomar até goleada.